Sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos ao módulo de laser transdérmico e hoje nessa aula eu vou abordar e trazer para vocês o que a literatura nos fala a respeito de evidência para o uso do laser transdérmico como uma ferramenta de tratamento para microvasos. A gente sabe que o laser transdérmico e o laser, a palavra laser em si, tem um apelo comercial e que os pacientes naturalmente buscam esse tipo de tratamento nos diversos âmbitos em que o laser é utilizado. Mas será que é puro marketing? E na realidade a literatura ela nos mostra que há evidência de que sim, o laser transdérmico funciona. Mas a pergunta é, será que o laser transdérmico ele é melhor do que a escleroterapia líquida e do que a espuma? A resposta é não, pelo que está na literatura. A literatura nos mostra que as técnicas são muito parecidas, mas por que a gente vai utilizar o laser transdérmico no nosso dia a dia se a gente teria uma técnica de execução mais fácil, mais barata, para a gente inserir isso no nosso arsenal? E o que o ISVS de 2022, o último guideline do ISVS fala? Ele nem cita o uso do laser transdérmico no tratamento de reticular. Ele coloca como evidência 1A o uso da escleroterapia para o tratamento de reticular. Ele sugere com um nível de evidência baixa, 2A, o uso da escleroterapia líquida para o tratamento de telangiectasias e sugere que deve ser considerado o laser transdérmico para o tratamento de telangiectasias. Então, mesmo buscando, através da literatura, comparar as diferentes técnicas que a gente tem para o tratamento de microvasos, não há evidência da superioridade de uma técnica sobre a outra. Mas aqui a gente não está para defender nem brigar por técnica nenhuma. Eu acho que quanto mais ferramentas a gente tem no nosso arsenal, mais a gente consegue fazer um mix e combinação de técnicas para que a gente consiga levar o nosso paciente à satisfação. Aqui nós somos defensores da satisfação e individualização de cada paciente. E pensando em evidência científica, é justamente a gente ter o que existe na literatura, que de fato não é robusto, e unir com o nosso julgamento clínico e com a preferência do nosso paciente. Mas quanto mais bem indicado o uso de uma ferramenta, melhor vai ser o resultado que a gente obtém com ela. E quanto melhor a execução dessa técnica, obviamente também. Então, quando a gente parte do ponto de indicação do laser transdérmico, o que também, sem grande robustez na literatura, a gente consegue aí tratar veias menores do que 3 milímetros e que estejam até 5 milímetros de profundidade da pele, com resultados mais satisfatórios. Quando você ultrapassa esse limite de 3 milímetros de tamanho de vaso e um vaso mais profundo, você começa a ter aí uma dificuldade de absorção do laser pelo vaso. E o ideal é que esse vaso tratado ele não tenha conexão direta ou próxima com refluxo troncular, ou varicosidades cabelubrosas e também com perfurantes. Mas isso são variáveis que são extremamente difíceis de bater um martelo. Então, cada paciente vai ter e cada lesão tem que ser avaliada de forma muito individualizada. Então, o limite vai depender também onde que está esse vaso, quais as características da parede do vaso, quais as características de enchimento desse vaso, o padrão de enchimento desse vaso e qual que vai ser a técnica de escleroterapia associada ao laser transdérmico. O fato é que quanto mais perfeito o encaixe entre a indicação do laser transdérmico e a lesão ideal para ser tratada com essa técnica, melhor. Então, quando eu trago aqui um ponto de saída de raciocínio de veias até 3 milímetros e uma profundidade de até 5 milímetros, é para a gente conseguir construir um caminho de decisão que vai incluir peculiaridades na avaliação, no Doppler, no entendimento das variáveis para tomada de decisão com cada paciente. E quando eu falo de profundidade, só para trazer aqui um raciocínio para vocês, um vaso que ele é visto com o fleboscópio, ele está a 3 milímetros da pele. Então é um vaso que sim, em relação à profundidade, ele vai ser bem indicado o uso do laser transdérmico. E com a realidade aumentada, o vaso que começa a borrar com a realidade aumentada, saiba que ele está ficando mais profundo do que 5 milímetros, a realidade V é até 10 milímetros. Então, assim, você pode tratar o vaso com o laser transdérmico
borrado com a realidade aumentada, mas você vai ter que ter o raciocínio de que ela está mais funda. Então a associação de escleroterapia vai ter que ser raciocinada em relação a isso e também as estratégias de ajuste de parâmetro para levar essa energia mais funda também. Porque quanto mais fundo o vaso tiver, mais difícil vai ser do laser chegar e maior a necessidade de complementação com esclerosante mais potente e maior o risco de formação de escleros também. Então isso tudo tem que ser raciocinado e dentro da decisão da escolha do laser transdérmico. Então o limite de onde o laser transdérmico vai ser utilizado vai depender de onde o vaso está, quais as características da parede do vaso, quais as características de enchimento do vaso e a técnica de escleroterapia associada, como eu falei anteriormente. Tem vaso acima de 3 milímetros que eventualmente vai poder ser tratado com o laser transdérmico? Sim, mas depende de todas as outras características, a gente vai ver isso ao longo desse módulo. Um ponto a ser colocado aqui também é que por mais que a gente use o laser transdérmico em uma lesão que não é tão idealmente tratada com o laser transdérmico, alguma sinergia físico-química vai acontecer naquela lesão e que essa sinergia aconteça da forma mais otimizada possível através de uma construção de raciocínio. Então a sinergia entre os métodos é o caminho. E sim, o laser pode otimizar os seus resultados com essa sinergia, vai reduzir o volume e a potência do esclerosante utilizado, então, consequentemente, reduz a chance de complicações do uso de esclerosante, mas é uma técnica que requer investimento e, portanto, requer estratégias individuais de acesso a essa técnica. É uma técnica que vai custar mais para o paciente, que dói e que tem uma curva de aprendizado longa. E o meu papel aqui é facilitar essa curva de aprendizado, essa construção de raciocínio para que o laser não seja executado de qualquer forma, porque o laser executado de qualquer forma, o laser é uma arma na mão de quem não sabe os parâmetros e princípios físicos e por que está utilizando tal parâmetro em determinada veia, em determinada pele. E tudo que a gente não quer é causar um dano para o nosso paciente. A gente quer entregar resultado e não quer causar dano. Então a gente não precisa fazer o laser transdérmico de uma forma fixa, a gente pode levar o uso da ferramenta para o seu máximo de possibilidades, mas isso tem que ser feito com segurança e com uma estruturação de curva de aprendizado para a gente ser preciso. Então, de fato, a literatura nos mostra que as técnicas são parecidas, mas a gente não precisa, repito, brigar para saber quem é a melhor técnica, a gente pode usar as duas ao favor do nosso paciente nas mais diferentes e heterogêneas lesões que a gente trata. E quando eu comecei a fazer o laser transdérmico, eu sentia um abismo entre a teoria e a prática, e a ideia aqui é conduzir vocês de uma forma cada vez mais didática da teoria a uma prática efetiva, respeitando a curva de aprendizado de vocês. E a nossa próxima aula é sobre princípios físicos para vocês terem ajustes finos de parâmetros. A gente se vê na nossa próxima aula.